Mário Masao Hosokawa. E ele aqui está. Ele é de 1947 e chegou aqui em Maringá quando tinha apenas 12 anos, em 1959. Ele é casado com a senhora Dilce, tem filhos Marcelo, Eliane e Fabiano. Trabalha desde muito cedo. O seu primeiro emprego, ele se lembra, foi na Comercial Catarinense. Aliás, quem não se lembra da Catarinense, a empresa que marcou época em Maringá? Aos 17 anos, trabalhou na madeireira Philip. Lá ele foi auxiliar de escritório, contador, gerente. E ele resolveu empreender em Maringá e fundou a Autovidro Saveiro por mais de 30 anos. Como comerciante, mudou de atividade lá e está à frente da Tóquio, que é uma loja especializada em artigos para casa, presentes e decorações. Aliás, eu sou um dos fiéis clientes da Tóquio, tem muitos objetos lá maravilhosos. E o seu espírito de liderança, o bom relacionamento com a colônia nipo-brasileira, fizeram os amigos o empurrarem para a política. E ele conta em sua trajetória de que nunca tinha pensado nisso, em se candidatar. Após um período como diretor social da ACEMA, ele candidatou-se a vereador em 1982. Lá ele ficou como o primeiro suplente. 3 meses após o início do mandato, o titular da cadeira assumiu uma secretaria e assim abriu seu caminho para que ele pudesse começar sua carreira. Se é que podemos chamar de carreira. Iniciar aquilo que seria um trabalho de sucesso a serviço do maringaense. Ficou, na ocasião, 6 anos como vereador, sendo reeleito no pleito seguinte. De 1993 e 96, eleito vice-prefeito na chapa do inesquecível Saide Ferreira. E também, na ocasião, esteve à frente da SAOP. Lembram-se? Serviços de obras e pavimentação. 70% das obras, por exemplo, do Conjunto Requião foram feitos pela SAOP. Em seguida, também atuou como superintendente da Secretaria do Meio Ambiente. Foi responsável pela viabilização do córrego Moscados, que nasce dentro do Parque do Ingá. Aliás, Parque do Ingá, que o prefeito destacou ontem com tristeza, né? E esse trabalho, na ocasião, evitou as vossorocas que se aumentavam por causa das erosões. Foi revitalizada uma grande região, protegendo casas, propiciando o crescimento, por exemplo, da Vila Bosque e adjacências. Outra importante obra foi o Recanto Gralha Azul, lá no Ney Braga. Como secretário de Desenvolvimento Regional, entre 97 e 2000, criou o Ciderma, o consórcio público que deu origem ao atual Consórcio Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, CISA-MUSEP. Elegeu-se como vereador novamente em 96, 2005, 2009, em que foi eleito presidente da Casa pela primeira vez. 2012 foi o terceiro mais votado, mas o partido não fez votos necessários para eleger nenhum vereador. Ficou de fora. Voltou à Câmara Municipal em 2016, onde está até hoje no posto mais alto da mesa diretora. Já são 6 biênios como presidente da Casa, acabou de ser reeleito nessa sua nova administração. E o seu modelo de gestão, já descobri isso lá na Câmara, pulso firme, e transformou a cultura de organização da Câmara de Vereadores. Em 2009, por exemplo, quando ele assumiu a presidência da Câmara, ele extinguiu mais de 100 cargos comissionados e fez um concurso público para várias carreiras, o que resultou, com o passar do tempo, na formação de um grande corpo técnico qualificado e eficiente. A experiência como presidente e vereador da Câmara é notória. Vários projetos aprovados e ele continua trabalhando e não tem uma causa definida ou região. Ele quer trabalhar em prol da comunidade. E eu recebo mais uma vez o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Mário Masao Hosokawa. Vereador, bom dia, muito obrigado pela sua presença e você está em seu 8º mandato como vereador. As mudanças, vereador, que o senhor observou desde que entrou na política maringaense. Na ocasião o senhor dizia, eu nunca havia pensado, mas aí provou como é que as pessoas chamam, da paixão pela política, porque fazer política está no sangue de cada um de nós. Hoje em dia tudo é política. Seja bem-vindo. Obrigado, Edson. Obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo. Meu bom dia. E dizer que acho que você já falou tudo sobre a minha vida. Então, quer dizer, falou da parte política, né? Realmente, eu, quando entrei na vida pública, disputei eleição pela primeira vez no ano de 1982, eu nunca tinha pensado. Eu gostava muito de participar de associações de jovens, aí de igreja. Fui diretor social da ACEMA no ano de 1974 e cheguei à presidência da ACEMA no ano de 1997.
Mas eu entrei na política mais ou menos empurrado, sabe? Eu nunca tinha pensado, mas como eu tinha uma liderança, certa liderança no meio jovem, né? Então, os amigos é que me empurraram. E eu sempre falo que o Noboru Yamamoto, quando ele foi convidado para ser candidato a vice-prefeito do Dr. Said no ano de 1982, então ele era vereador, tinha sido presidente da Câmara, então ele foi quem me lançou na vida pública. Então eu falei, mas de jeito nenhum, né? Eu sempre gostei de ajudar, mas eu participar da vida pública eu nunca tinha pensado. Sempre trabalhei como empresário, até hoje continuo. Muitas pessoas pensam que eu sou profissional da política, não, mas eu não descuido dos meus negócios. Sempre eu fui da área do comércio, então, como você já disse, né, que desde quando eu era de menor ainda, né, 16, 17 anos, já comecei a trabalhar na Comercial Catarinense. Você veja bem, no tempo que não existia supermercados ainda. Quando eu comecei a trabalhar era secos e molhados, né? Secos e molhados, mercearias, quitandas, né? Então, nesse tempo que eu comecei a trabalhar e fiquei durante 17 anos numa única empresa, depois que eu saí da Catarinense, que fiquei em torno de um ano só, depois eu recebi um convite da madeireira Philips, né? Ficava ali em frente ao 4º Batalhão, então eu fiquei 17 anos ali. Depois, do ano de 1980, é que eu saí da Catarina, da madeireira Philips, porque madeira estava escasseando, né? Então eu pensei, bom, eu tenho que procurar outros caminhos, ou vou embora para Rondônia, para Amazonas, para Mato Grosso, onde tinha madeira, ou eu ia mudar de ramo. Foi quando eu entrei nesse ramo de autovidros, autovidro Saveiro, onde eu permaneci desde 1980, fiquei até 2010, então, no ramo de autovidros. Aí depois foi que eu mudei de atividade, né? Aí continuo até hoje com loja de artigos para presente, decorações do lar, e continuo lá até hoje. Quer dizer, eu não consigo ficar diante da ocupação que eu tenho como presidente da Câmara, mas meu filho continua tocando a loja lá e volta e meia eu passo lá para dar as orientações. Vereador, presidente da Câmara de Vereadores, o ouvinte, o eleitor, de repente não tem noção do que faz um presidente de uma Câmara. Quais são os principais desafios que nesse tempo todo o senhor enfrentou dentro do setor legislativo, principalmente comandando a edilidade? E principalmente agora, quando o Maringá passa a ter em seu primeiro ano legislativo 23 vereadores. De 15 nós passamos para 23. No final do ano, a gente tinha cerca de 70 funcionários efetivos. Efetivos são aqueles que prestaram concurso público, que estão lá contratados pela Câmara. E mais, cada vereador tem 4 assessores, né? Então, até o final do ano, era 15 vereadores, então tinha 60 assessores dos vereadores. E fora, na parte administrativa da casa, diretor-geral, diretor administrativo, diretor legislativo, procurador jurídico e assim por diante, na assessoria de imprensa. Então a gente tinha 7 cargos comissionados, que falam. Comissionado é aquele que a gente contrata a pessoa, assim que o prefeito contrata secretários para trabalhar para o município. Então a Câmara também tem esses cargos comissionados, que é ligado à administração, não aos vereadores, né? Então, o presidente da casa é quem administra todo esse pessoal. Até o final do ano, então, eu tinha lá seus 70 funcionários concursados, entre eles zeladoras, vigias, né? Então, mais os 70 cargos, são 67 cargos comissionados, que tudo isso aí responsabilidade é do presidente, né, de dirigir a casa, o recurso orçamentário da Câmara também, quem administra tudo isso aí é o presidente da casa. Então, muitas pessoas pensam que o presidente só dirige as sessões na terça e na quinta-feira, na parte da manhã. Mas não, o presidente da Câmara do porte da cidade de Maringá não tem como ir lá só na sessão. A gente tem que dar dedicação integral. Pode ir todo dia, lá para as 9 horas da manhã, 8h30, 9 horas, já estou na Câmara, e eu só saio de lá para almoçar 1h30, 2 horas, que é o meu horário de almoço, que eu não tenho do dia todo, entre essa agenda lotada, compromissos dentro da Câmara para atender a população e também compromisso fora da Câmara também. Muitas coisas têm que ir até a Prefeitura, até os órgãos públicos, e então a gente tem o tempo integral ocupado. Então, não tem como
como a gente pegar e fazer como alguns vereadores faziam, ir só na terça e na quinta participar da sessão, vai embora e não aparece durante o dia. O presidente da Câmara não, tem que trabalhar integralmente. Isso até o final de semana aí que tem compromissos também. Vereador, agora como é que você lida, me permite a expressão você, com as pressões políticas e muitas vezes com as expectativas que o eleitor coloca em cima do político? Porque, infelizmente, nos últimos anos, a nível de Brasil e podemos dizer até mundial, muitas pessoas ficaram, não acredito mais na política. Só que vereador é diferente, porque você, como acabou de frisar, a sua excelência, tem um contato quase que diário com a população. E essa expectativa, e essas pressões? Mas é exatamente isso que eu sempre falo, o Edson. Uma vez eu tentei uma candidatura, quer dizer, fui candidato a deputado estadual no ano de 1998. Então, olha, eu não consegui chegar, faltou 1.600 e poucos votos, eu não consegui chegar. Mas nunca mais eu pensei em ser candidato a deputado estadual. Mas por quê? Porque eu me sinto muito útil como vereador aqui em Maringá. Você pode ver que todos os dias alguém precisa de um vereador. Então, todo dia, por telefone, ou lá na minha casa, telefone da minha casa, às vezes as pessoas batem na porta da minha casa, seja de noite, seja no final de semana, feriado. Muitas vezes você está acompanhando um enterro. Aí a pessoa te aborda, estou precisando de ajuda sua. Então, eu me sinto útil. Como deputado estadual, é muito importante para a cidade e para os municípios, porque o deputado é o elo de ligação entre o município até o governo do estado. Então, os estaduais que faz isso e federal a nível nacional. Agora, aqui não, no vereador não, nós temos o contato direto com a população. Sou requisitado para participar de reuniões e associações de moradores de bairro. Então, quando eu comecei, por exemplo, no primeiro mandato, que foi um mandato de 6 anos, então, eu era representante de 5 associações de moradores. Então, eu que dava assistência em tudo o que acontecia naqueles bairros que eu era o vereador representante. Dava um temporal, destelhava a casa, primeira pessoa que era acionada era eu. Aí eu corria atrás da prefeitura para dar o socorro, o suporte necessário para as famílias necessitadas. Então, eu gosto de ser vereador. Logicamente, você perguntou por que tantas vezes, é que você, na primeira vez você não queria, mas aí você foi eleito, quer dizer, fiquei na suplência, mas eu assumi, fiquei praticamente os 6 anos na cadeira. De suplente, eu fui o terceiro mais votado naquela segunda eleição. Aí você vai criando vínculo com a população, vínculo com os amigos, vínculo com a classe empresarial. Então as pessoas precisam do seu trabalho e querem que você dê sequência ao trabalho. Por isso que eu estou até hoje na vida pública. Agora, a pressão, vereador. Muitas vezes você deve receber muita pressão, porque, principalmente do cargo como presidente do Legislativo, a população, os partidos, todos devem sempre desaguar lá na presidência. Todos querem conversar, todos precisam do presidente. Não deve ser fácil. Não é fácil, Edson, principalmente porque eu falo, ser presidente de uma Câmara, de uma cidade do porte de Maringá, que é a terceira maior cidade, Paraná. Quando você veja bem, até essa vez foi acho que 350 e poucos candidatos, mas já passou de 400, então, toda eleição 400 pessoas almejavam aquelas 15 cadeiras, essa foi 23. Então, você ser eleito entre os 15, quando tantas pessoas almejam essa cadeira, é uma honra muito grande já ser vereador na cidade do porte de Maringá. Aí depois, dentre os eleitos, você ser escolhido para ser o presidente, que o presidente é um só. 15 vereadores escolhem o presidente. E você ser o presidente é uma honra muito grande aí para uma pessoa igual eu, que nem pensava em ser político, né? Então, é uma honra muito grande. E principalmente ser presidente aí pela 7ª vez. Já ser eleito vereador pela 8ª vez já é uma honra muito grande, né? A gente ser vereador. Mas o que acontece, Edson? Tudo que acontece, por exemplo, houve um aumento do número de cadeiras no ano de 2022. Mas a iniciativa do aumento do número de cadeira não foi do presidente da Câmara. Os vereadores que queriam, eu falei, não, se vocês querem, vocês façam um projeto, eu quero que todos assinem pedindo para que haja esse aumento do número de vereadores. Quer atualizar o salário? Faça a mesma coisa.
Eu sou o presidente da casa quando os vereadores entram com o projeto. Agora, por exemplo, aí que teve um desgaste muito grande a Câmara com essa questão aí do aumento da reajuste salarial, porque desde 2022 estava defasado. Então, teve esse pedido também. Mas quem é que entrou com o pedido? Não foi o presidente da casa, foram os vereadores que pediram. Inclusive fizeram um requerimento pedindo para o presidente convocar a sessão nos últimos dias do ano para apreciação daquela matéria. Mas o que a população pensa? Ah, é o presidente, esse Mário Socal tem que cair fora aí, como é que pode? Já aumentou o número de vereadores, aí depois aumentou o salário que era de 2022, e agora queria reajustar de novo, é o presidente que apanha, né? Ninguém vai bater nos outros vereadores, bate no presidente. Mas eu sempre digo, não é, o Edson, quem procura acha, né? Eu quis ser presidente, eu tenho que aguentar, né? Então, só que sempre eu falo, o que manda é a minha consciência, né? Eu ando de cabeça erguida, onde eu for, eu sou bem recebido, eu sou respeitado, então isso que importa. E a consciência tranquila, você chegar em casa, conseguir olhar de frente nos olhos dos familiares e colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência em paz. Estamos conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, o vereador Mário Hosokawa. Mário Massal Hosokawa. A Câmara devolveu à administração passada mais de 20 milhões de reais. Muitas vezes a população não sabe como funciona o orçamento. Né? A Prefeitura tem o seu orçamento e a Câmara de Vereadores tem o seu orçamento. E não é a primeira vez de que a Sua Excelência devolve dinheiro para os cofres públicos. Eu gostaria que o senhor explicasse como funciona, de onde vem porquê dessa devolução, para que o eleitor possa também entender isso. O Edson, é o seguinte, muitas pessoas não sabem, mas não é só Maringá não, todas as câmaras municipais têm um percentual do orçamento do município que é por lei, isso está na Constituição Federal, que a Prefeitura é obrigada a repassar para o Poder Legislativo. Dependendo do número de habitantes, aqui diz que é tantos por cento do orçamento. No caso de Maringá, que tem 430 mil habitantes mais ou menos, então, dentro do orçamento do município, da receita líquida, 5% é que a Câmara de Vereadores de Maringá tem direito. Então, só que nós nunca colocamos no orçamento da Câmara os 5%, colocamos cerca de 3%, mais ou menos, que a gente acredita que dá para administrar a casa tranquilamente, pagar os funcionários, pagar os vereadores e toda a manutenção da casa, material de expediente, material gráfico, tudo. Só que desde que eu assumi a Câmara em 2009, pela primeira vez, a presidência, então nós nunca fizemos o orçamento de 5%, sempre 3%, mais ou menos. E mesmo assim, desde 2009 nós devolvemos. Primeiro ano nós devolvemos 3 milhões e 600 mil reais, que deixamos de gastar mesmo com esse orçamento abaixo do que a lei permite, nós devolvemos 3 milhões e 600. E todos os anos que eu fui presidente, nós devolvemos para a Prefeitura aquilo que a Câmara deixou de gastar. E esse ano, nós fizemos um orçamento, esse ano não, no ano de 2024, nós aumentamos o orçamento, em vez de 3 e pouco, fizemos um orçamento de 4%. Por quê? Porque com o aumento do número de vereadores, a gente tinha que ampliar o prédio da Câmara, construir mais 8 gabinetes, comprar computadores, móveis, cadeira, enfim, ar-condicionado, tudo para o gabinete dos vereadores. Então nós fizemos um orçamento um pouco maior, de 4%. E mesmo assim, com toda essa obra, só a reforma, a ampliação da Câmara custou 4 milhões e 100 mil reais, mais os móveis, tudo. Então, mesmo assim, nós devolvemos 25 milhões de reais. É muito dinheiro, 25 milhões. Mesmo com tudo isso aí que nós fizemos, aí, nós devolvemos isso aí e gastamos menos de 3%. Menos de 3% daquilo que nós tínhamos direito a 5%, gastamos menos de 3%, 2 pontos, não me lembro certo, acho que 2,60 e pouco. Então, é uma Câmara econômica, uma Câmara que não é só pelo presidente, não. Os vereadores entenderam também que há necessidade de ter respeito com o dinheiro público. Então, por exemplo, essa farrascões diárias, constantemente você vê nos órgãos de comunicação, vereadores de muitos municípios aí, na praia, passeando de congresso de vereadores, normalmente acontece em cidades turísticas, né? E fazendo farra com o dinheiro da população, pegando o diário, com o carro oficial, tudo. Aqui não está proibido as diárias. O vereador pode ir para a capital,
federal, capital do estado, mas tem que fazer o requerimento, dizer o que vai fazer, com quem que vai falar, qual que é o assunto, e tem que, nós colocamos no portal da transparência para a população ver que o vereador está viajando. Pode viajar, nós disponibilizamos veículo, se for preciso passagem aérea, mas desde que seja um assunto relevante que o vereador precisa ir mesmo para trazer algum benefício para a cidade. E quando voltar tem que comprovar também que esteve realmente, conversou com a pessoa que ele tinha marcado a audiência. Então, os vereadores praticamente pararam de viajar. Pararam de viajar por quê? Primeiro que tem que provar. Vai para o portal da transparência para a população toda tomar conhecimento. Então, pararam de viajar, teve cidade. Quando eu assumi em 2009, em 2008, a Câmara gastou mais de R$200 mil de diária. Hoje, por exemplo, presidente, qual é o valor de uma diária para que o eleitor tenha conhecimento de um vereador? Vamos supor que ele vá para Curitiba resolver um problema lá. A diária seria hoje em torno de quanto, para que tenhamos uma noção? Eu não tenho aqui os valores, mas como faz tempo que a gente não usa a diária, mas eu acredito que seja em torno de R$400 a diária. R$400 a diária para ele pagar ali o hotel, pagar hotel, tudo. Certo. Só que os vereadores não viajam. Tanto é que, eu estava dizendo, no ano de 2008 gastou mais de R$200 mil de diária. E sabe quanto gastou em 2024, que terminou? 7 mil e poucos reais de diária. Então, você vê a diferença, né? Então, olha, outros conscientização dos vereadores. Exatamente, conscientização dos vereadores de que tem que haver. Por isso que a Câmara Municipal de Maringá é a Câmara mais econômica do sul do país. E mais eficiente também do sul do país. Então, é uma Câmara que é uma Câmara produtiva e uma Câmara econômica que todos os vereadores aí têm um respeito com o dinheiro da população. Vereador, para nós encerrarmos, eu gostaria que o senhor, como um legislador, eleito, portanto, pela 8ª vez como vereador, presidente pela 7ª vez da Câmara de Vereadores, portanto, tem uma importância muito grande no progresso. Quando o senhor começou, Maringá era uma população, Maringá hoje é outra. São 430 mil aproximadamente de habitantes. O senhor viu Maringá tomar um rumo diferenciado. Muitos não imaginavam que Maringá poderia crescer tanto, passando até a segunda colocada, que é Londrina, em tamanho e população no Paraná. Maringá, em muitos setores, passa a Londrina, em PIB e etc. Como o senhor viu as últimas administrações e qual a sua perspectiva da atual administração, que acaba de assumir no último dia 1º, junto com o senhor, junto com os demais 23 vereadores do Silvio Barros? Bom, eu acompanho. Quer dizer, quando eu cheguei aqui em Maringá, quando comecei minha vida aqui em Maringá, não tinha Jardim Alvorada, não tinha Avenida Colombo, Maringá Velho ficava lá em cima, longe, a cidade terminava ali no posto do Maluf, e também a Avenida Zona 4, Zona 5, Zona 6 não existia. Jardim Novo Horizonte, a cidade terminava ali no cemitério. Então você vê de quando que eu estou aqui em Maringá, eu vi Jardim Alvorada nascer. Então, olha, eu penso que cada prefeito que passou por essa cidade fez a sua parte. Fez obras, fez a cidade desenvolver. Então, se Maringá hoje é a melhor cidade do Brasil para se viver, isso é trabalho de todos os prefeitos que participaram, e mesmo aquele que causou um desfalque muito grande na cidade, que foi o prefeito Jário Gianotto, fez diversas obras também. Não pode dizer que não fez obra, mas infelizmente ele partiu para o caminho errado, mas ele fez a parte dele, deu sequência lá na construção do túnel para rebaixamento da linha férrea. Dr. Saíde Ferreira, que eu fui vice-prefeito dele, então fez grandes obras também. Está lá o aeroporto Silvio Name Júnior, foi ele que peitou o governo do estado na época lá e fez aquele aeroporto. Então, cada um, eu penso que fez a sua parte. O prefeito Ulisses Maia, por exemplo, ficou 8 anos na administração. Fez alguma coisa diferenciada, o Edson. Normalmente os prefeitos querem só fazer obras, e inaugurar obra. O prefeito Ulisses Maia, ele fez uma coisa que eu fiquei muito contente. Pegou essas praças antigas, abandonadas, aí deu uma revitalizada nas praças, aí não só da área central, mas mesmo na periferia. Então, é o tipo de coisa que acho que todos os prefeitos deviam fazer, não só pensar em fazer obras, mas também fazer a manutenção daquilo que outros fizeram também. Então, eu acho que foi uma jogada boa que o prefeito Ulisses Maia fez, mas tem coisas que eu fui contra também, que eu bati muito também. Por exemplo? Por exemplo,
pista emborrachada. Ele queria fazer um financiamento bancário, né, no Banco do Brasil, e estava com o projeto lá na Câmara, lá, queria que fizesse um financiamento, a gente autorizasse o financiamento para fazer a pista emborrachada. Eu fui contra, eu falei, não, eu sou contrário. Esse negócio de fazer ali não é pista de atletismo, é uma pista de caminhada, que as pessoas vão caminhar no final da tarde aí, mas pista de atletismo nós já temos lá no estádio Willie Davis, temos lá na UEM também. Então, eu sou contra gastar mais de 4 milhões de reais aí para fazer pista emborrachada. Aí ele falou, então tá bom, então tudo bem, vamos retirar esse negócio de financiamento, mas o dia que eu tiver dinheiro próprio, que não precisar da autorização da Câmara, vou fazer. E ele fez. Aí, ó, aquela pista que deu aquela confusão toda, que a água levou. A enxurrada levou 4 milhões do povo de Maringá, então é coisa que eu fui contra, mas nada de briga, de estragar o relacionamento com o prefeito. E também outra coisa que eu fui contra, que eu falei bastante para ele, a prainha. Eu fazer prainha, ele fala, não, você fala isso que você não tem, você pode ir lá para a praia, para o litoral, pode ir lá para Porto Rico, mas e as pessoas mais pobres que não têm condições? Eu falo, mas prefeito, rapaz, aqui é uma terra vermelha, nós não temos rio, né? Então vai ter que trocar areia aí todo mês aí com essa terra vermelha, fazer prainha. Então eu falei muito, mas felizmente ou ele desistiu ou não deu tempo para fazer. Então são coisas, algumas das coisas que a gente é contra. E outras coisas que a gente fala, prefeito, não, mas isso aí não dá. Aí ele nem manda para a Câmara também. Mas eu tive isso mostra de que tinha um relacionamento. Né? Mas eu como chefe do Poder Legislativo e ele como chefe do Executivo, a gente tem que manter um bom relacionamento. Sim. Porque tem a solenidade, tantas coisas que nós precisamos conversar. Então eu sempre procuro manter um bom relacionamento com o chefe do Poder Executivo. E agora, com o novo prefeito, que já fez, na minha opinião, foi um dos melhores prefeitos, foi o melhor prefeito que Maringá teve, que trouxe tantas e tantas obras. Eu não esqueço nunca, né, que ele, volta e meia, ele alugava um ônibus e levava os vereadores para visitar as obras que ele estava fazendo, que obras têm em andamento, que obras que estavam para concluir. Então, a gente ia dar quase o dia todo para ele mostrar a obra. Então, fez muitas obras por essa cidade. Então, a gente tem aquela expectativa de que seja melhor ainda, né? Já que agora que ele ficou 8 anos como prefeito, ficou 12 anos afastado, ele como uma pessoa que ministra muitas palestras, conheceu tantos e tantos países, então assim como ele trouxe a ATI para a cidade de Maringá, que Maringá foi pioneira na ATI. Aí depois, hoje está no Brasil todo essa ATI. Então, eu tenho certeza que ele vai trazer muitas coisas boas que ele conheceu lá fora para a nossa cidade, para que a nossa cidade continue sendo referência, né? Referência aí no mundo todo, e então a expectativa é das melhores, né? Então, nós esperamos que a gente mantenha o bom relacionamento, que é muito importante, né? Não que os vereadores ficam todo mundo aí atrelado ao prefeito, mas não, que tenha a independência, mas que a gente possa manter um bom relacionamento para aprovar as coisas boas que com certeza ele vai trazer. Para nós encerrarmos, vereador Mário Socar, presidente da Câmara de Maringá. 23 novos vereadores. Destes, nós temos alguns que foram reeleitos. A casa vai trabalhar bem? O senhor sente de que vai haver união, não vai haver brigas, de que vai haver sempre coesão para que Maringá tenha sempre o melhor? Infelizmente, o clima não começou muito bem logo do começo, sabe? Teve alguns desentendimentos, desavenças entre vereadores, aí, principalmente os novos, aí, e também tem essa questão aí da cota de gênero, né? Que tem denúncia contra diversos partidos aí que podem ter os votos zerados, a exemplo do que aconteceu com o PL na gestão passada, que nós perdemos um vereador, o Dr. Manuel. Do nada ele perdeu o mandato e não teve como recorrer. Recorreu, mas não ganhou. Por quê? Porque colocaram mulher laranja como candidata para preencher aquela cota de 30% que a lei exige que tenha como candidata. Então, diante dessa situação, tem 3 ou 4 partidos aí que pode acontecer aí de ter que zerar os votos e os vereadores perderam o mandato. Tudo isso aí já está na justiça, tudo. Então, infelizmente, né, pode ocorrer o que aconteceu na legislatura passada também. Muitos tumultos, o vereador Flávio Mantovani mudou de partido, perdeu a cadeira, quem ingressou na justiça foi o vereador Bacurau, aí depois o Bacurau mudou de partido também, aí perdeu a cadeira para o Urso também. Então,
Infelizmente, algumas nuvens negras aí estão pairando sobre a Câmara lá, mas Deus queira que nós tenhamos um bom relacionamento entre todos nós vereadores, porque afinal nós vamos ter que conviver, né? Não adianta ficar brigando, que nós vamos ter que conviver durante 4 anos lá. Então a gente espera que os vereadores tenham consciência da importância da união entre todos nós, para que nós possamos fazer um bom trabalho para a população de Maringá. Muito obrigado ao presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, Mário Massal Hosokawa, que aqui esteve, vereador já 32 anos no Legislativo Maringaense. Inclusive, eu me recordo de uma reunião dias atrás na Câmara que o deputado Jacovós disse que vai apresentar um título de cidadão benemérito pelo seu trabalho em prol da legislatura maringaense. Já de antemão, parabéns. Obrigado. Mas sabe que o vereador, ex-vereador, o Niero sempre falava: não, Mário, eu posso propor um título de cidadão benemérito para você? Eu falei: não faça isso não, que eu não quero. Mas o deputado Jacovós, na solenidade de posse do vereador Guilherme Machado. Que era para ser lá no meu gabinete, apenas assinar o livro de posse, termo de posse. Aí ele nos surpreendeu, trouxe acho que umas 60 pessoas que estavam lá, dentre eles o deputado Jacovós. Então a gente teve que transformar numa solenidade de posse. Então eu fiquei muito lisonjeado, né, pela proposta do deputado Jacovós, mas eu digo: olha, eu não mereço essas coisas não. Se eu fiz um bom trabalho, eu acredito que eu fiz, senão eu não estava no 8º mandato. Com certeza. Não estava aqui tanto tempo. Eu sempre falo, normalmente os vereadores ficam um mandato só. Mas se eu estou no 8º mandato, acho que não é porque eu sou bonito, não é porque eu jogo bola bem, não é porque eu falo bem, acho que pelo meu trabalho. Então eu fiquei muito contente, mas eu digo, se eu fiz algumas coisas boas para a população, eu não fiz mais que a minha obrigação. Se eu devolvi dinheiro do que a Câmara deixou de gastar para a Prefeitura, eu não fiz mais que a minha obrigação também. Acho que todos deveriam fazer a mesma coisa, ter o respeito com o dinheiro suado da população. Muito obrigado, vereador Mário Hosokawa, um grande abraço. Muito obrigado também pelo espaço, um grande abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo.